E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje aqui vamos com o terceiro arco de Black Clover, que é o arco do assalto real da capital. E bom, se vocês já viram os vídeos anteriores de análise de Black Clover, então você já sabe que esse vídeo aqui vai conter spoiler, e caso vocês não tenham visto, vou deixar nos cards. No caso, vamos aqui comentar do capítulo 22 até o capítulo 37, que são os capítulos contidos nesse arco. E se você quer aqui de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou o Aristides. E vamos logo começar aqui. Vemos nesse arco o Asta e a Noelle indo para a sede do exército para fazerem o relatório da última missão da masmorra. Chegando lá, vemos que tem alguns nobres da família Silva, que é a família da Noelle, onde fica claro novamente essa questão da plebe e nobreza, mas novamente, sem aprofundar nada disso. Sabemos que esse preconceito existe, mas é só isso. Porém, fica claro que esses nobres têm um ego bem frágil, já que só o Asta começar a falar que ele vai ser o Rei Mago e tal, que já queriam acabar com o garoto. Mas achei legal que aparentemente a família Vermilion não tem esse preconceito, como Leopold, que é o irmão mais novo do Fuegoleon, que trata o Asta como rival. Vemos também que a Noelle é o tipo de pessoa que absorve bastante essas críticas negativas da família dela para si. Talvez por isso ela admira o Asta, pois ele, diferente dela, não absorve isso para si. E sobre o Leopold, eu achei bem interessante mostrar isso dessa família Vermilion, porque mostra que, por exemplo, não é só a Mimosa, um caso isolado de milhares, não. A maioria tem esse preconceito contra os pobres, mas existe as exceções, não é tipo uma exceção de 1000 pessoas, não, algumas pessoas. Eu achei interessante isso, que não fica um negócio também tão exagerado. Mas enfim, eu achei interessante também o Rei Mago falando que para se tornar o Mago Imperador, o que é preciso são resultados. Eu achei bem interessante isso, porque eu pensei que ia falar, tipo, sei lá, você tem que se preocupar com os outros e não sei o que, ia dar um discurso bonitinho, mas não. Ele falou basicamente, o que você precisa é mostrar que você tem capacidade de ser o Mago Imperador. Ele foi, digamos que, bem lógico, não foi muito sentimental, como geralmente seria. Então eu achei interessante. Em relação ainda ao Rei Mago, foi interessante também no final desse arco, onde aparentemente ele matou alguns vilões. Tudo bem que eram figurantes, mas essa cena mostra que ele está disposto a matar ameaças ao reino em prol da segurança do mesmo. O que, pelo menos para mim, foi uma surpresa positiva. Vemos que realmente esse grupo de vilões são quem estava por trás daquele vilão do primeiro arco. E aparentemente todos seguem um líder, que ainda não foi revelado sua aparência, mas parece ter o respeito de todos os membros deste grupo. E nesse caso, parece que a missão deles era exatamente se encontrar com o Fuegoleon, onde parece que pegaram o pingente dele, que possivelmente seja uma das relíquias para preencher uma pedra. E se pensarmos, talvez aquela pedra que o pássaro Nero pegou no primeiro arco, naquela vila, seja uma relíquia também. Não sei o que acontece se juntar todas as relíquias nessa pedra, mas algo de bom não deve sair disso, pois parece que o objetivo desse grupo é destruir o reino Clover. Eu inicialmente achei que esse grupo invadiu o reino porque não teria muita proteção, o que, se fosse isso, me deixaria bem decepcionado com o roteiro, porque ainda que Black Clover não tenha um roteiro super incrível, eu ainda tenho certa esperança ainda no roteiro dele, então me deixaria bem triste se fosse isso. Mas felizmente não foi o caso. Não sabemos ainda ao certo o que aconteceu, mas os responsáveis pela barreira do reino simplesmente sumiram. Então surge uma certa dúvida: será que temos um traidor? Será que de alguma forma temos alguém nesse grupo de vilões, vamos dizer assim, que faz parte do reino Clover e está traindo o reino, ajudando eles? Nesse arco tivemos alguns detalhes de personagem no mínimo interessantes. Nada muito profundo, mas é melhor do que nada. Começando pelo Asta, que foi bem legal que conseguem colocar essa questão de ele salvar sem parecer ser chato. E achei legal que ele não tem pena de seus inimigos, pois tem protagonista que é muito chato tentando converter os inimigos
para o bem, após saber a história triste do mesmo. Felizmente, não é o caso aqui, porque o vilão ele fala da história meio triste que ele tem, e o Asta simplesmente fala: é uma pena que você tenha ido pra esse lado, vou ter que acabar com sua raça, tá ligado? Ele fala mais ou menos isso, desce o vilão na porrada, mesmo sabendo da história do vilão. Então achei no mínimo interessante isso. Tivemos uns momentos da Noelle também. Como já falei, é bem interessante essa insegurança que ela sente por ser a ovelha negra da família. Mas após o sermão do Fuegoleon, ela tem coragem e ajuda o Asta, embora seja apenas com suas técnicas de defesa. Me pergunto se em certo momento ela vai ter magia de ataque, mas talvez seria interessante se mostrasse técnicas de suporte tendo sua grande relevância. Não posso esquecer também do Leopold, que tem toda a questão da irmandade dele com o Fuegoleon. Embora não tenha sido lá muito bem trabalhado, o que teve foi no mínimo interessante. E foi bem legal a rivalidade que ele fez com Asta. No caso, é uma rivalidade mais por parte dele, pois o Asta nem sabia quem era ele. E o irmão dele, o Fuegoleon, que embora nobre, reconhece o Asta como rival para seu mago imperador. Isso foi bem legal, ainda mais que ele é um líder de esquadrão. Ele é realmente carismático, e quando ele é atacado, vi uns comparando ele com o Rengoku de Kimetsu no Yaiba, por ter poder de fogo e ser meio que uma motivação para os personagens mais fracos, que no caso aqui seria o próprio Asta, o Leopold, enfim. Ainda mais depois que ele quase morre. Outro ponto legal ainda em personagem e foi o Nozel, que é da família Silva, e ele é super arrogante, mas ainda assim demonstrou ter ficado com muita raiva de ver como o Fuegoleon ficou extremamente ferido. Parece que cresceram juntos. Acredito que se consideram irmãos, embora sejam bem diferentes. Deu uma certa humanizada nele, sem precisar vitimizar ou justificar suas ações. Então foi interessante. Em relação a Mimosa, eu achei muito, mas muito forçada ela se apaixonar pelo Asta. No arco passado, em nenhum momento teve algum indício que ela começou a gostar dele. Enfim, eu achei bem forçado mesmo. Vocês podem dizer que também é bem forçado a Noelle gostar do Asta. Não vou dizer que é super bem trabalhado, mas eu acho mais aceitável do que a Mimosa. Mas é claro, é só a minha opinião. Em relação às lutas nesse arco, teve uns pontos interessantes, como por exemplo, o Asta não deixando o vilão fugir, ou até mesmo ele sendo raptado. Claro, no fim os vilões ainda fogem, mas só do protagonista não ficar olhando o vilão fugir sem fazer nada, já é um ponto bem legal. E foi legal que mesmo o Asta ficando forte até que rápido, vencendo os inimigos, mas ainda assim demonstra que ele não é bom o suficiente. E foi legal o Fuegoleon falando em sua batalha para se manter calmo. E dessa forma pode achar uma brecha para derrotar o inimigo. Quem sabe no futuro vemos o Asta usando mais a sua cabeça. Na real, até teve já isso de certa forma, já que ele não deixou o vilão fugir. Tivemos a luta do Yuno também, onde vemos a evolução dele, conseguindo ver o fluxo da mana. Basicamente ele acabou perdendo os sentidos por conta de uma magia da inimiga que estava enfrentando, o que fez ele conseguir focar melhor na sua mana. E os usuários de magia de vento já possuem uma aptidão maior para enxergar a mana. Nisso, acredito que ele teve um melhor controle da mana. E vemos nessa cena que ele não quer perder para o Asta. A rivalidade deles é realmente bem legal. E acaba meio que invocando novamente aquele espírito de vento. O Rei Mago até diz nesse arco que tem 4 grandes elementos e que agora o Yuno foi escolhido. Então, acredito que tem outros 3 espíritos. Já devo perceber que os 2 protagonistas têm um certo protagonismo. Mas em Black Clover, mesmo com isso, não é sempre que conseguem se sair bem em suas batalhas. Então acho que dá pra considerar um ponto até que positivo. Tivemos uma cena bem rápida também da Charme, dos touros negros lá, usando a magia de ovelha. Eu sinceramente não gosto tanto assim de habilidades desse tipo, que passam certa infantilidade. Claro, a habilidade dela em si, a ovelha não tava com um design tão fofinho, mas eu não consigo muito levar a sério mesmo assim esse tipo de poder. Mas é claro, essa é a minha opinião pessoal. E uma coisa que podia ser ponto bem positivo, mas acaba sendo mais negativo, foi a quase morte do Fuegoleon. Se ele tivesse realmente morrido, daria um peso absurdo no arco. Mas acabou sendo só mais um arco sem nenhum peso. Claro, você pode falar que ele ficou extremamente ferido, e isso mostra a força desses vilões,
mas no fim ele ficou bem. E se ainda ele não ficar com nenhuma sequela desse ataque, aí que vai ser bem ruim mesmo. Até pensei que teria uma consequência interessante com o Asta sendo capturado, mas no fim ele foi salvo. Claro, você já pode falar aí, mas ele perdeu o braço. Mas não duvido que vai contornar isso de alguma forma, sinceramente. Agora com as minhas considerações finais. Antes tem alguns pontos aqui que eu quero comentar rapidamente, que decidi deixar pro final, que são... Teve isso numa capa nesse capítulo não, nesse arco, que explicava mais ou menos, eu não lembro se foi exatamente uma capa ou se foi realmente durante um capítulo, mas eu sei que nesse arco eles explicaram um pouco meio que as classes, como são classificados os Cavaleiros Mágicos. Mas a forma que foi feito foi tão desinteressante que eu acabei nem trazendo aqui. Foi realmente bem, como posso dizer, eu não me importei nem um pouco. Aí até no final do arco, o Asta e a Charm, se eu não me engano, eles sobem de classificação, mas eu tô simplesmente cagando pra isso. Eu acho que Black Clover não conseguiu passar isso de uma forma que seja interessante. Acho que muitos dos shounens não conseguem passar isso de uma forma mais interessante. Acho que Naruto, por mais que eu tenha muitas críticas em relação à obra, foi uma das obras que conseguiu deixar isso minimamente interessante, né? Com as classificações de Genin, Chunin, Jonin, enfim. Outra coisa que eu tenho aqui pra falar também é em relação aos poderes. Porque assim, nesse arco, teve meio que aqueles zumbis que o Hades controlava, né, com a magia dele e tal. Só que ali foi, na minha opinião, uma sacada do roteiro pra basicamente só mostrar os poderes. E eu achei isso bem chato, eu diria. Porque basicamente vários personagens teve que lutar contra esses zumbis para proteger os cidadãos. Então, eles tiveram que usar suas magias para isso. Então, basicamente, serviu apenas pra gente ver vários tipos de magias que, sei lá, eu não me importo. E nesse arco, aquilo que eu já comentei de não ter um conceito de magia me incomodou mais. Porque eles quiseram jogar esse negócio aí da mana, não sei o que, do fluxo da mana. Então, me incomodou, sinceramente, não ter um conceito, porque é aquilo. Qualquer coisinha que eles jogarem, você só tem que aceitar, porque não tem um conceito mais pré-estabelecido. Isso me incomodou, sinceramente. Talvez tenha pessoas que não se incomodem com isso, os fãs de Black Clover, mas eu me incomodei. Mas enfim, no geral, por mais que tenha tido muitas coisas nesse arco que eu não achei tão interessante, esse foi um arco muito melhor que o segundo, na minha opinião. Teve coisas mais interessantes, embora é aquilo. Não acredito que Black Clover vai se aprofundar nesses pontos. Bato sempre nessa mesma tecla, que Black Clover me passa a impressão que ele vai ser uma obra que vai fazer, no mínimo, coisas interessantes, mas não vai se aprofundar nelas. É algo que eu acho que, sinceramente, vai acontecer. Black Clover vai ser realmente uma obra rasa, que faz algum ponto interessante aqui e ali, mas é isso. Não adianta você ter um conceito interessante em uma obra, por exemplo, se você não aprofunda esse conceito. Não é só porque a obra tem lá plebe nobreza que já faz da obra, uou, ela trabalha esse tema muito bem, tá ligado? Tem que se aprofundar nesse tema. O que eu não acho que vai acontecer. Posso estar errado? Posso. Mas eu não acho, pelo menos com o que eu já vi até agora, eu não acho que eu vou estar errado. Mas enfim, deixa aí embaixo sua opinião. Se você gostou desse arco, se você não gostou, você que é fã de Black Clover provavelmente gostou, porque esse arco ele é bem superior ao arco da masmorra, na minha opinião. Como eu falei, tem pontos mais interessantes do que o da masmorra, tanto a questão de personagem, até as batalhas nesse arco são mais interessantes. Tem algo a mais nelas do que no segundo arco. O segundo arco achei bem fraco, mas enfim, eu vou indo, eu vejo vocês em um próximo vídeo e tchau!